Romanos, capítulo 8, os versículos de 31 ao 39, diz assim a palavra do Senhor. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas, em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estes versículos que tem por título na minha Bíblia, Cântico de Vitória, Deus é por nós. O livro de Romanos, ele é o 6º livro do Novo Testamento. Ele foi escrito pelo apóstolo Paulo aos Romanos e ele teve o objetivo de explicar como a salvação é oferecida através do Evangelho de Jesus Cristo. Então, ela é a carta mais longa do apóstolo Paulo e ela foi escrita entre o período de 50 e 60 depois de Cristo, entre esse período de 50 a 60. Então, ela foi escrita em um contexto no qual a população ela era diversificada de Roma, as pessoas de várias culturas, nações, povos, e havia um grande número de judeus naquele local. E na maioria deles eram pobres, sendo uma sociedade escravista que vivia naquela época. E era sobre esse contexto social que vivia aquele povo, em que foi escrito este livro. E para esta breve reflexão, coloquei por tema: nada poderá nos separar do amor de Deus. E tem uma pergunta: quem prevalecerá contra nós? No versículo 31, nós vemos que diz assim: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Isso mostra um texto de consolo e conforto para aquele povo em meio às dificuldades que eles enfrentavam, que eles tinham que lidar. Em meio às provações, nós jamais podemos esquecer que Deus é por nós. Ele está conosco a nos ajudar em meio às intempéries, em meio às tempestades, em meio aos problemas da nossa vida que enfrentamos. Nós não estamos sozinhos. O Deus de Israel, Ele está conosco. Ele é o nosso Deus que sempre está ao nosso lado para nos ajudar e nos auxiliar, seja qual for o problema. No versículo 32, que diz: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Este versículo ele faz menção ao sacrifício de Isaac, lá em Gênesis, capítulo 22. Então, Deus provou o seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores, como diz em Romanos, capítulo 5, e o versículo 8. Então, Cristo ele se sacrificou por nós, quando nós éramos ainda pecadores, sendo nós justificados através de Jesus Cristo. Então, Deus, Ele tem compaixão de nós, pela sua misericórdia. As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia, mas também devemos fazer a nossa parte, nos abster do pecado, buscar a presença do Senhor, renunciar aos desejos carnais e buscar Deus em oração para vencermos as tentações. Em nome de Jesus, porque o pecado não é ser tentado, o pecado é cair na tentação. No versículo 33, que diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus?
E ele responde: é Deus quem o justifica. Então, ainda que as pessoas venham nos caluniar, venham nos difamar, falar mal de nós, nos denegrir, denegrir a nossa imagem, manchar a nossa reputação, manchar quem somos perante a sociedade, o Senhor nos defenderá como advogado fiel. O Senhor estará conosco, mas se, claro, formos obedientes a Ele, se formos fiéis e leais a Ele, se honrarmos a Ele, se formos servos fiéis ao Senhor. Então o Senhor, Ele contempla, Ele vê todas as coisas e Ele está ao nosso lado para nos proteger em meio às ameaças, quando estamos corretos, quando estamos certos, em meio a certas circunstâncias, o Senhor nos defende. Mas quando estamos errados, Deus, Ele é justo e Ele vai nos corrigir para o nosso bem, porque Ele nos ama, assim como nosso pai, a nossa mãe nos corrige para o nosso bem, para o nosso melhor. Deus faz isso por amor a nós, por nos amar. No versículo de número 33, nós vemos que somos justificados para praticar a justiça para a glória de Deus. Já no versículo 34, que diz: quem os condenará? E a resposta: pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós temos um mediador, nós temos um intercessor que intercede ao Pai por nós, Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus, Ele intercede em nosso favor, mesmo que não mereçamos. Ele está conosco em todos os momentos, Ele está a nos interceder. Já no versículo 35, que diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Neste versículo nós podemos ter a certeza que absolutamente nada nos poderá separar do amor de Deus. Porque mesmo diante das angústias, das aflições, das dificuldades, dos obstáculos da vida, esse versículo faz menção, às dificuldades enfrentadas por Paulo nas suas viagens missionárias e também na exposição do Evangelho, nas suas pregações e também quando ele foi preso por amor ao Evangelho. Então nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus e nada nem ninguém poderá nos separar deste amor tão grande do Senhor Jesus por nós. Este amor que nós não merecemos, mas Ele nos amou primeiro, Ele nos ama incondicionalmente. Nos versículos 36 e 37 diz: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Versículo 37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus nós temos a garantia da vitória. O Senhor nos garante a vitória. Mesmo que tudo dê errado aos olhos humanos, aparentemente, as portas estão se fechando, não está dando nada certo, mas o Senhor está conosco, Ele peleja por nós, Ele está no controle de todas as coisas, Ele está no comando e na direção do nosso barco. Então nós somos vencedores, porque o vencedor de todas as coisas, porque Deus está ao nosso lado e por isso nós vencemos as lutas, as batalhas. E se Cristo está no barco, tudo vai bem. A nossa vitória ela vem do alto. No versículo 38, ele diz: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. E ele dá continuidade no versículo 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra coisa nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nem ninguém, nem nenhuma circunstância poderá nos separar deste tão grande amor do Senhor Jesus por nós. O amor de Deus ele é incondicional, é imensurável, nos faltam palavras para descrever tão grande amor, né? Então, as tribulações, as dificuldades, os problemas da vida
não nos separa do grande amor de Deus para conosco. Não nos separa jamais. E nós podemos trazer esses versículos para a nossa vida, para a nossa aplicação pessoal. Que em meio às angústias da vida, sabemos que o Senhor está ao nosso lado, Ele está conosco. Ele não nos desampara. Ele não nos deixa só. Ele permanece no controle e no comando da situação. Segundo ponto, Deus está conosco em todos os momentos. E Ele é o Deus de misericórdia, de graça, que não nos desampara, mas também Ele é o Deus de justiça. Ele é justo em suas ações, em suas atitudes, porque Ele sabe de todas as coisas. Mas nós temos essa convicção que o Senhor não nos desampara, mas que devemos buscar a presença dEle, devemos fazer a nossa parte, obedecer a Ele, honrar, ser fiel a Ele, leal na presença do Senhor. Em terceiro lugar, mesmo que nós venhamos ter as nossas falhas, que nós temos, sendo pecadores, o Senhor nos ama e nada poderá nos separar, nos afastar do amor do Senhor, deste tão grande amor. E podemos concluir para nossa meditação, que possamos confiar no Senhor, que possamos depositar nossa esperança, nossa confiança somente nele e crer que Ele está conosco em todos os momentos, por mais difíceis que eles possam parecer, por mais ruins que possam parecer estes momentos, mas o Senhor, Ele está conosco em meio às dores, em meio às lágrimas, em meio às lutas, em meio às dificuldades. Se Deus permitiu, há um propósito em tudo isso e Ele não nos deixa só. E isso não nos vai separar da presença do Senhor, do seu grande amor para conosco. Porque Deus, Ele é por nós. O Senhor, Ele é conosco. Devemos fazer a nossa parte, buscando a sua presença, buscando a cada dia em oração, em comunhão, em devoção com o nosso Deus. Que Deus te abençoe e que você fique com essa reflexão.